Olá, boa tarde. O Bora RN desta quarta-feira, 25 de novembro, está começando. Nesse mesmo dia, em 1914, era criado o município de Lages, com 8.857 habitantes. E também nesta data, em 1953, a cidade de Monte Alegre e de São Bento do Norte. Vamos aos destaques de hoje. Internações de pacientes com Covid-19 aumenta nas redes privada e pública. Nos hospitais particulares, mais que dobrou na última semana. Mensalidade escolar deve subir até 9%. Reajuste é o mesmo que o do ano passado para esse ano. E o motivo principal é o ensino híbrido na pandemia. Concurso da Polícia Civil tem edital publicado. Inscrições começam na próxima sexta-feira para 301 vagas. Ao vivo, vamos conversar com a presidente da Associação de Delegados aqui do estado. Desconto na conta de água. Nota Potiguar anuncia novo benefício que passa a valer em janeiro. E aqui no estúdio, uma entrevista sobre a importância do tratamento psicológico em pacientes com câncer. E como isso é ainda mais importante em tempos de pandemia. O Bora RN está no ar. A gente começa atualizando sobre a situação da pandemia aqui no estado. Como já temos noticiado, o número de casos suspeitos de Covid aumentou nas emergências dos hospitais privados e também subiu a ocupação de leitos moderados e graves. Na rede privada, as internações praticamente dobraram em uma semana, subiram 53%. Hoje são 101 pacientes internados. Na rede pública de saúde, os leitos críticos estão 52,7% ocupados, com 96 pacientes graves. Já os leitos clínicos para casos de menor gravidade estão 48% ocupados. Estamos no fim do mês de novembro e aqui em Natal, algumas escolas particulares já estão fazendo a matrícula dos alunos para o ano que vem. Ainda vivendo a pandemia e com várias mudanças no formato de ensino, será que vai ter reajuste na mensalidade? Jamile tem 2 filhos pequenos, Enzo, de 9 anos, e Cecília, de 7. Nesse momento em que o reajuste das mensalidades escolares está sendo discutido, ela pede sensibilidade por parte das instituições de ensino. Especialmente num ano como esse, num cenário de pandemia em que todos temos enfrentado, em que várias famílias tiveram significativa perda de renda. Eu, por exemplo, sou mãe de 2 crianças pequenas, trabalho o dia todo, então eu preciso realmente contar com a estrutura da escola, investir num ensino de qualidade para os meus filhos, mas que, por outro lado, no final do mês, esse investimento realmente caiba no nosso orçamento. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares explica que as instituições estão atentas ao apelo dos pais, mas que também precisam colocar no papel os custos do modelo híbrido, que deve continuar operando no ano que vem. Ela está com os custos do modelo online, certo? E está mais com o custo do presencial. Então, isso dificulta mais para a instituição. Algumas escolas já finalizaram os cálculos. Segundo o presidente do sindicato, a taxa de reajuste para o próximo ano deve ficar entre 6,8% e 9%. Isso aí vai de acordo com o custo de cada instituição. Não existe custo igual de escola para escola, nem existe valor pago de hora-aula igual entre as escolas. Ou seja, o custo maior da instituição, que seria folha de pagamento de funcionários, professores, mais encargos, representa 70% do valor da mensalidade. E os outros 30% é a questão da manutenção, que este ano ela foi aumentado com um componente que nós não tínhamos, no caso, para poder cumprir os protocolos oficiais, ou seja, álcool, gel, a questão dos termômetros, tapete e tudo mais. As aulas do ano letivo 2021 na rede privada de ensino devem começar entre os dias 2 e 8 de fevereiro. As escolas precisam apresentar os novos valores das mensalidades em até 45 dias antes do último dia da matrícula. Acreditamos que dentro de dessa semana, mais ou menos, acho que todas deverão estar concluídas.
E olha só, falando em mensalidade, já tem decisão judicial que determina uma redução no valor no caso de uma universidade aqui do estado. O Tribunal de Justiça do RN determinou um desconto de 20% na mensalidade de estudantes de medicina, enquanto as aulas presenciais estão suspensas. Os alunos entraram com um pedido de redução dos valores e o julgamento considerou ser prudente e necessária a concessão do desconto para evitar maiores prejuízos tanto para a universidade quanto para os alunos no momento ainda de isolamento social. E uma novidade para quem participa do programa Nota Potiguar são descontos na conta de água, mas não é para todo mundo não, viu? Não é isso? Vanessa que vai explicar tudo para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Isso mesmo, não vale para todo mundo. Vale para quem é cadastrado na tarifa social e na tarifa popular da CAERN, que são programas que têm regras próprias, oferecidas pela própria Companhia de Águas e Esgotos e que são destinados às famílias de baixa renda. E como é que vai funcionar? Basicamente da mesma forma que funcionam os outros serviços oferecidos dentro do programa Nota Potiguar. O consumidor interessado em participar, baixa o aplicativo Nota Potiguar, se cadastra nesse programa, apresenta o CPF sempre que for fazer alguma compra e a cada R$50 em compra ele ganha um ponto. Esses pontos eles vão se acumulando no aplicativo e depois o consumidor tem direito a trocar esses pontos por alguns serviços, como desconto no IPVA, participação de sorteio, hospedagem, passeios de bug e agora descontos, que na verdade é uma isenção nas contas de água das pessoas que são cadastradas nessas duas tarifas, tarifa social e tarifa popular. Eu conversei agora há pouco com o diretor-presidente da CAERN e ele explicou que tem uma regrinha que o pessoal que é cadastrado nessas tarifas tem que ficar atento. Vamos ouvir. É uma isenção até o limite, né? Tipo, a pessoa consumiu 20 mil litros d'água, a família consumiu 20 mil litros d'água. Ela vai pagar a diferença de 10 mil, que era o mínimo, para os 20 mil. Até os 10 mil, a Secretaria de Tributação, via Nota Potiguar, via Governo do Estado, né, estão bancando isso, né? Isso já a partir de janeiro, porque ainda estão se adequando os sistemas, de forma a trazer mais esse benefício. Ou seja, a pessoa teria que pagar o valor de R$8 ou R$13 e alguma coisa na tarifa popular, 8 na social, e ele é isento se ele atingir aquele número de pontos que a Secretaria de Tributação vai definir. Ou seja, Mari, e a todos que nos acompanham, deu para perceber que tem um teto, né? Quem participa desses programas já sabe que o consumo mensal por imóvel é de até 10 metros cúbicos de água, que equivale a 10 mil litros de água por mês por cada casa. Passou desse teto, o consumidor vai pagar o valor integral à CAERN. Eu conversei agora há pouco também com o pessoal da comunicação da Secretaria de Tributação e eles me informaram que a quantidade de pontos necessária para converter os pontos em desconto ainda não está fechada, mas que o governo trabalha com a média de 1 e 2 pontos. Esse benefício vai começar a valer a partir de janeiro do ano que vem e a gente vai acompanhar para realmente saber se ficou nessa faixa de 1 e 2 pontos. Volto com você aí no estúdio, Mari. Perfeito, Vanessa. Muito bem explicado. Obrigada. Já acho ótimo que tem desconto no IPVA. Então, quanto mais benefícios, melhor, né? Então, vamos ver agora outros destaques desta quarta-feira. O debate sobre o plano diretor de Natal foi retomado. Está na quarta e última etapa, que acabou prejudicada na pandemia. É a fase de escolha dos delegados para votarem a minuta, que será enviada à Câmara Municipal. A previsão é de que o projeto chegue nas mãos dos vereadores em março de 2021. Essa revisão do plano diretor é de 2017, mas o cronograma foi suspenso por causa de disputas judiciais. A Secretaria de Saúde de Natal vai fazer drive-thrus de vacinação contra a poliomielite para ampliar a imunização na capital em crianças de 1 ano a menores de 5 anos. As ações serão nas zonas Norte e Sul, amanhã e quinta-feira no ginásio Nélio Dias e no sábado 28 na Arena das Dunas, das 8 da manhã às 4 da tarde. Os pais devem levar a carteira de vacinação das crianças e permanecer
permanecer no veículo com o filho para que ele receba a dose. Paralelo ao drive-thru, continua até o dia 30 a campanha de vacinação contra a pólio nas unidades de saúde do município. O Detran vai investir R$2,5 milhões na renovação da sinalização nas rodovias estaduais que cortam o Rio Grande do Norte. A empresa Arco, vencedora da licitação, vai começar o trabalho pelas vias que já estão sendo recuperadas pelo DR. O governo do estado também garantiu a reforma da sede do Detran em Cidade da Esperança, prédio construído há quase 30 anos. Para essa obra, serão aplicados R$950 mil. Agora, uma boa notícia: foi publicado hoje o tão esperado edital do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Ao todo, são 301 vagas de nível superior para agente, delegado e escrivão. Mas as inscrições só serão abertas na próxima sexta e vão até o dia 21 de dezembro. As provas acontecem em 7 de março de 2021. É um momento muito esperado porque aqui não tem concurso para a Polícia Civil há 12 anos. E o número de profissionais hoje representa só 26% do ideal. A gente está falando de segurança pública. E por isso que a gente trouxe aqui no estúdio a presidente da Associação dos Delegados, do RN, doutora Thaís Aires. Muito bem-vinda. Já lhe entrevistei outras vezes, nessa expectativa grande por esse concurso. É uma luta que já tem anos, inclusive, não é isso? Boa tarde. Exato, boa tarde. Realmente é um motivo de muita alegria, como você falou, porque a gente batalha por esse concurso há muito tempo, né? O papel da entidade de classe é também esse, de cobrar melhorias para a segurança pública como um todo. Mas qual era a dificuldade? Por que não estava saindo esse concurso? Em alguns poucos meses atrás, quando a gente foi entrevistado, eu sempre costumei dizer que quando há vontade política, as coisas acontecem, né? E a governadora foi muito cobrada, né? A gente fez realmente muita cobrança e quando ela resolveu fazer, as coisas aconteceram. Mas assim, esse processo, 3 processos foram iniciados, né? Os 2 primeiros encontraram entraves e tiveram que ser reiniciados, né? Então, esse processo de agora, que finalmente saiu o edital, ele foi reiniciado em janeiro desse ano. E em um dado momento precisou, por questão de logística, tirar a atribuição da realização desse concurso da Secretaria de Administração e passar para a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil assumiu essa responsabilidade. E aqui a gente precisa fazer, né, uma menção, um elogio à gestão da doutora Ana Cláudia e de toda a sua equipe, que pela primeira vez em 40 anos de Polícia Civil, nunca a instituição tinha realizado o concurso. Tinha que ser uma mulher, não, doutora? Tinha que ser uma mulher nesse negócio. As mulheres são poderosas. E hoje a Polícia Civil é comandada por uma delegada geral e as 3 presidentes das 3 entidades de classe são mulheres. Né? Mas, então, assim, teve esse ato de coragem mesmo, de inovação. A Polícia Civil assumiu esse papel e foi instaurada uma nova comissão de concurso, né, sob a presença do Dr. Fábio Montanha, que também fez um trabalho brilhante. E, finalmente, esse edital saiu. Era uma expectativa muito grande e finalmente aconteceu. E a gente, que é jornalista, acompanhou todo esse processo. Mas, assim, vamos entender a importância, né? Porque, mesmo assim, só são 300 vagas praticamente. E nosso déficit é enorme, né, de policiais civis. Isso. Existem criadas por lei 5.150 vagas para policiais civis, entre as 3 classes. Né? Hoje a gente tem cerca de 1.350 policiais. Então, assim, o nosso déficit é gigantesco. Né? Esse concurso ele vai dar um respiro. Né? Essas 301 vagas vão dar um respiro. Vão ser suficientes? Não. Mas a gente não vai deixar de comemorar por isso, porque cada pequena conquista a gente deve comemorar sim. E a gente tem a expectativa de que outras pessoas sejam nomeadas além desse número de vagas, né? Inclusive, a previsão de ir para o curso de formação vai um número maior do número de vagas previsto no edital. Isso é previsto em lei. Então, a gente tem a expectativa de que todos que façam o curso de formação venham a ser nomeados. Obviamente, não de uma hora para outra, mas o concurso ele tem o prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2. Ou então, seja, ao longo desses 4 anos, a gente espera e torce muito para que outras nomeações ocorram. No último concurso, que foi o que eu fiz, que o edital foi de 2008, né, foi realizado um curso de formação
e todo mundo foi nomeado. E algum tempo depois foi convocada uma segunda turma de curso de formação, exatamente por causa desse déficit e porque o concurso estava ainda válido, então realizaram outro curso de formação e outros colegas foram incorporados à instituição. Então a gente tem a expectativa que isso acontece. Inclusive ontem, no anúncio que a governadora fez, ela falou algumas vezes, esse concurso nós vamos nomear no mínimo 301. E até brinquei com ela, disse, gostei do no mínimo, governadora. Faz muita diferença. Aí ela disse assim, calma, calma, uma coisa de cada vez. Eu digo, não, mas a expectativa, a senhora sabe que é que sejam nomeados mais, mas já estamos felizes, estamos comemorando sim essas 301 vagas, porque esse concurso realmente era muito esperado e necessário. Eu digo que era uma questão de sobrevivência mesmo para a instituição, porque você imagine a criminalidade crescente, como é em todo o Brasil, não é só aqui do estado, a gente trabalhar com praticamente um quarto do efetivo necessário. Exatamente, importantíssimo o trabalho de vocês. Muito obrigada então pela sua presença, conversaríamos aqui por muito mais tempo, porque é um assunto que rende bastante, mas em outras oportunidades será muito bem-vinda novamente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, agora a gente vai para o intervalo e na sequência vamos saber detalhes sobre a iluminação natalina aqui na capital. A Prefeitura disse que reduziu os gastos. E também uma entrevista no estúdio sobre o acompanhamento psicológico quem está em tratamento contra o câncer em plena pandemia. A gente volta já já. Você já deve ter percebido que a iluminação natalina está sendo instalada aqui na capital. Só que este ano, por causa da pandemia, a Prefeitura reduziu os gastos, mas mesmo assim os principais pontos da cidade serão iluminados e a tradicional árvore de Mirassol vai ser acesa em dezembro. Nas principais ruas e avenidas da cidade, as árvores e postes já estão recebendo os enfeites luminosos e os tradicionais piscas. Tudo isso faz parte das comemorações do Natal e fim de ano. Mas este ano, por causa da pandemia, a Prefeitura reduziu os gastos com a iluminação natalina. Ao todo, são 4 milhões a menos em relação ao ano passado. Com isso, alguns pontos que antes estavam bastante iluminados, desta vez tiveram de ficar de lado. A instalação da decoração natalina já está em andamento e é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Censur. A previsão é de que até o final da primeira semana de dezembro sejam entregues todas as árvores de Natal e também as decorações nas principais avenidas. A decoração já está sendo colocada na rua, na Roberto Freire já tem bastante enfeites, já está bem adiantado. As igrejas do Centro Histórico, a Catedral Nova, a Catedral Velha, a Prefeitura de Natal e o Porto dos Reis Magos, todos serão contemplados com a decoração natalina. A empresa que está executando a montagem da iluminação é a mesma dos últimos 2 anos. O secretário explica que a escolha se deu principalmente por causa da experiência da mesma na montagem das árvores, que são o grande atrativo decorativo. A gente focou bastante na árvore de Mirassol principalmente, na árvore de Panatis, na árvore do Parque Coqueiro e na árvore do Nélio Dias. Essas árvores vão ficar belíssimas, então a gente buscou mais a questão de economia, mas sem perder a qualidade principalmente das árvores. O acendimento da árvore de Mirassol, a maior e mais esperada, está previsto para acontecer entre os dias 7 e 8 de dezembro. Alguns pontos foram retirados da programação para evitar aglomerações em tempos de Covid. A Prefeitura também está recuperando algumas peças do ano passado para aumentar os locais decorados e deixar a cidade o mais luminosa possível. Fica linda, né? Bom, ontem nós conversamos aqui com a psiquiatra sobre como nós, ainda abalados psicologicamente, ficamos com a volta do pico de casos de Covid-19. E hoje a gente traz uma psicóloga que trabalha com pacientes oncológicos para falar sobre o tratamento nesse período. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente vê, né, doutora, que já é difícil esse tratamento com pacientes lutando contra o câncer. E num momento como esse que a gente está vivendo, acredito que esse acompanhamento psicológico, ele é essencial, não é isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. Receber um diagnóstico de câncer, né, iniciar ou dar continuidade a um tratamento oncológico, né, num momento considerado normal, né, fora de pandemia, já é difícil porque exige da gente muitas adaptações, né? E
E para nós, né, que não temos uma doença oncológica, né, já precisamos nos adaptar e já tem sido tão difícil, né, então para quem está precisando se organizar duplamente, digamos assim, né, muitas vezes é necessário que ele receba um apoio tanto psicológico como de toda a equipe que vem acompanhar esse paciente, né. Nós observamos que depois do início da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de transtornos como depressão, ansiedade. Nesses pacientes, tanto nos pacientes oncológicos como na população geral, né? E quem realmente é do grupo de risco e precisa de adaptações ainda maior, então, nesse caso, é muito importante que ele receba a orientação e o apoio e a avaliação realmente de um profissional especializado para que, dentro do possível, ele possa viver com a melhor qualidade durante esse tratamento. Normalmente já há uma tendência desses pacientes em tratamento contra o câncer desenvolverem depressão, ansiedade? Sim, né, como eu falei, a prevalência de alguns transtornos como depressão e ansiedade no paciente oncológico é bem maior do que na população geral, né? E tanto a depressão como a ansiedade, ela está ligada ao pior prognóstico, ela está relacionada diretamente ao pior prognóstico. Nós entendemos que a gente cuida adequadamente de um paciente oncológico quando ele é visto como um todo, né? O câncer, ele não acomete só aquele órgão, né? Quem tem um câncer de mama não está só com a mama doente, né? Nós entendemos que o câncer, ele precisa ser cuidado do paciente como um todo, né, da família. É isso que eu ia perguntar, né? Porque muitas vezes, principalmente se é uma criança, um adolescente, os pais, a mãe se envolve muito nisso. E às vezes ela até precisa de mais acompanhamento e tratamento psicológico do que a própria criança. Isso mesmo. Não só nas crianças. As crianças, isso aqui fica bem mais evidente, né? Isso. Mas em qualquer fase da vida, né? Muitas vezes aquela pessoa idosa que não precisava de um cuidado mais próximo dos filhos, acaba que durante o tratamento acaba que precisa ficar internado, né? Tem uma rotina maior de consultas, então exige uma adaptação também, né, da família, dos filhos, por exemplo. E essa aproximação nesse momento, eu acredito que é importantíssima. Muito. O suporte familiar, ele acaba sendo um dos fatores protetores, né, para a depressão, por exemplo. Há comprovações disso, né? Há comprovações, sim. Aí tem muita gente até que pergunta, né, como é que eu posso ajudar, né, um paciente oncológico, né, eu sou amigo, de repente alguém da minha família, o que eu faço, né? Nessa época de pandemia, acaba se tornando até um desafio maior, né? A gente tem aquela vontade de estar perto, né, de ajudar, e a gente pode, claro, né, é importante que esteja, mas com todo cuidado, né? Por exemplo, manter algumas reuniões com aquelas pessoas mais próximas, né, com os familiares que já moram naquela mesma casa, né, pensar realmente em encontros, como a gente tem feito, né, encontros online, né. Até a ligação, ligação, né? Exato. É sempre manter esse contato que a pessoa vai sentir esse carinho, né, toda essa atenção que hoje em dia, a Nossa Senhora, a atenção é tudo, né, doutora? Muito mesmo. E aí, se você é próximo, né, de um paciente que está passando por um tratamento oncológico e precisa ajudá-lo de uma forma mais prática, então também é importante que se resguarde dentro do possível, né, que vá retomando suas atividades também com segurança, né, com cuidado, tomando as medidas, né, sanitárias necessárias, para que essa pessoa também se sinta mais segura de estar próximo de quem ajuda, né? Isso ajuda demais e diminui com certeza a sensação de ansiedade. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Linda, inclusive, a doutora. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigada. Até uma próxima. Até. Gente, os artistas passaram por uma barra por causa da pandemia e ainda estão enfrentando dificuldades. Mas essa semana, alguns começaram a receber da Fundação José Augusto o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. O problema é que muita gente aprovada ainda não recebeu por falta de repasse de informações. Dos 621 artistas que tiveram os dados aprovados pela Dataprev e estão no primeiro lote de pagamento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, apenas 205 receberam o benefício no Rio Grande do Norte. Os demais deixaram de enviar informações essenciais para a realização do pagamento e, por isso, ainda não receberam o dinheiro.
Os demais 416 solicitantes que tiveram os dados aprovados pela Dataprev devem enviar por e-mail e com urgência os dados bancários para efetivação do pagamento, além de informações complementares, como cópia do RG, CPF, comprovante de residência e também uma autodeclaração de que é artista. O modelo dessa autodeclaração está disponível no site da Fundação José Augusto. O diretor da Fundação explica que esses números correspondem ao primeiro lote de pagamentos. Ao todo, 2.800 solicitantes potiguares estão selecionados. Após a aprovação da Dataprev, todos eles devem receber o benefício, desde que enviem à Fundação todas as informações necessárias para a realização do pagamento. Ao fazer o cadastro, o artista, ele não tinha obrigação de nos fornecer, por exemplo, a sua conta bancária, que é um dado pessoal e sigiloso. E nem nós tínhamos o direito de pedir. Agora, na medida em que o cidadão ou a cidadã recebe a aprovação, aí nós precisamos disso, mas o contato é muito difícil, né? Às vezes mora distante, como eu falei, tem um número de um telefone que não atende ou que não é o WhatsApp, e mesmo ligando, a ligação de linha telefônica não consegue. Muitos criaram um e-mail exclusivamente para isso, porque nunca tinha tido e-mail, e mesmo tendo criado o e-mail, não tem o hábito de abrir a caixa de e-mail. Então, esse contato vem sendo difícil. Os valores do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc são de 5 parcelas de R$ 600 ou 5 parcelas de R$ 1.200 para as mães artistas que são chefes de família. Todos os pagamentos serão feitos em uma única parcela de R$ 3 ou R$ 6 mil. O investimento total é de R$ 12 milhões. Aquele velho ditado, me ajude a lhe ajudar. O que não conseguirmos pagar do auxílio emergencial, vamos migrar para os editais. Mas é triste porque a gente sabe que na sua maioria, com raríssimas exceções, quem pediu auxílio emergencial é quem mais precisa. O solicitante que tiver dificuldade para enviar um e-mail com as informações necessárias também pode ir até a sede da Fundação José Augusto, que fica na rua Jundiaí, no Tirol, com a documentação em mãos e solicitar atendimento para regularizar o cadastro para recebimento do benefício. O Bora RN vai ficando por aqui. Uma excelente quarta-feira e a gente se encontra amanhã.